Comecei a gravar a aula, viu, pessoal? Se vocês tiverem perguntas também, ou sugestões, ou um tema para a gente comentar aqui, que não seja diretamente ligado à aula, vocês podem falar, viu? Aquele tema que vocês estavam comentando na aula passada sobre linguagem é um tema bastante interessante. Bastante interessante. Tem um comentário antes da gente começar a aula, né? Tem uma corrente bastante. Tem começado a ficar bastante influente, né? Que é o pessoal da PUC de São Paulo. Eles têm uma corrente filosófica do direito que é bastante ligada a essas questões da linguagem, entendeu? Em alguns momentos eu acho eles um pouco simplista assim, na maneira como eles abordam, né? A parte filosófica como um todo, né? Mas a parte jurídica deles, né? O tratamento que eles dão para o direito, a maneira como acontece, eu gosto. Eu acho que tem assim possibilidade de ser algo muito produtivo. Eu até fico assim, às vezes eu comento algumas coisas com vocês, eu esqueço que vocês ainda estão assim nos primeiros semestres, né? Deixa eu ver aqui quais matérias que vocês estão tendo. Filosofia, Teoria do Direito 1, História do Direito. O que vocês estão tendo em Teoria do Direito? Teoria do direito, professor? Sim, um tema geral, o que vocês estão estudando? Nós estamos vendo, a gente estava estudando sobre os ramos do direito. Agora o professor está entrando na discussão de ética e moral. E ontem ele ia dar início a um novo conteúdo, mas ele estava com a internet meio ruim, deu para ele dar continuidade. Então é isso. Entendi. Então é uma parte até bem filosófica, pelo que você me falou aqui, então. Questão ética é um tema, a gente pode dizer, eminentemente filosófico, né? Não existe isso de uma ética fora da filosofia, né? Se você está falando em ética, sim, você está falando em alguma coisa filosófica. sim. Inclusive, essa é uma visão do direito, né? Eu expliquei para vocês a diferença entre a visão positivista do direito e a visão naturalista, né? Então, a visão naturalista, ela tem, a gente pode dizer, grandes bases na ética, né? Essa divisão entre direito e moral, se vocês quiserem, né, colocar dessa maneira, como algo dividido, ela pressupõe uma separação mais ou menos uma tomada de posição que a gente pode dizer entre uma visão positivista e uma visão naturalista da coisa, né? Assim, isso é uma coisa interessante. Eu até separei isso para falar para vocês, porque quando eu fiz direito, assim como vocês, ninguém me colocou em contato com. Só um segundo, deixa eu ver. Tem que colocar uma janela. Ninguém me colocou em contato preciso com essa diferença, né? Mas ela é uma diferença extremamente importante. Eu vou falar para vocês no decorrer da aula, na verdade, né? Que é a diferença entre um positivismo jurídico, um positivismo enquanto movimento intelectual
e o neopositivismo. São três coisas que, no fim das contas, apesar de ter um pouco de contato, eles não são, definitivamente não é a mesma coisa você falar essas três coisas. E é confuso, é bastante confuso, porque a gente vê, às vezes, manuais de gente assim importante no mundo do direito que às vezes não faz essa distinção. Então tá, pessoal, vamos começar a aula se a gente não tem uma... Só um segundo. Então tá, olha, na aula passada, a gente viu um pouco essas divisões básicas da filosofia, né? As divisões, às vezes, elas são confusas e um pouco, a gente pode dizer, arbitrárias as divisões, né? E é importante que eu faça esse alerta, porque grandes questões filosóficas, questões importantes da filosofia, elas abarcam mais de um ramo. Então a gente viu que a filosofia, ela basicamente se divide em teoria do conhecimento. Vocês estão vendo o quadro certinho, pessoal? Conhecimento. Sim, professor, tranquilo. Tudo bem. Ética e metafísica. E metafísica, aqui vocês podem botar a política também, viu? Teoria do conhecimento. E eu falei um pouco das questões principais que cada uma aborda, né? Bom, o que é o bem? A gente geralmente bota nessa categoria aqui, né? Ética, política. O que é o bem para a cidade? Qual é o maior sistema de governo, o melhor, né? A gente bota aqui também. Questões sobre existência, o que é existir, quais as qualidades essenciais de um determinado objeto. Bom, a gente bota na metafísica. É possível conhecer, nós conhecemos primordialmente pela razão ou conhecemos pelos sentidos? Bom, essas são teorias, são questões que a gente coloca para a teoria do conhecimento, né? Mas grandes questões filosóficas, questões que são realmente difíceis de responder, são questões que às vezes envolvem mais de um campo, ou às vezes envolvem todos os campos filosóficos, né? Todos de uma vez. Então, quando eu falo assim, divisões da filosofia, né, quais os grandes ramos, quais as grandes áreas da filosofia, isso de maneira nenhuma quer dizer que você pode fazer uma separação, digamos, uma fronteira muito clara entre elas. Acontece que às vezes não é possível. Questões como, eu vou colocar uma questão contemporânea extremamente importante, né, questões como o que é a mente. Que é a mente. A mente nesse sentido aqui mesmo, mente, dessa maneira. Isso aqui é uma questão filosófica que a gente ainda não sabe a resposta. Será que mente é uma coisa que existe? A gente tem teorias filosóficas que falam que simplesmente a mente não existe, né? É uma teoria, inclusive, muito forte, né? É a mente que determina as nossas ações, primordialmente? Essa é uma questão também. Pode falar, Cláudio. Então, professor, você falou assim que tem aí nossa discussão, né, que a mente não existe. Qual que seria a justificativa deles, né, para fazer essa afirmação? Bom, uma posição fisicalista que é extremamente influente, principalmente por causa dos desenvolvimentos da neurologia, elas falam que a gente é simplesmente um emaranhado de neurônios que tem certas respostas para algumas coisas, entendeu? Tudo que a gente pensa como algo assim refletido
e super evoluído, ou existe talvez até uma noção de liberdade nas nossas decisões, é simplesmente um fruto de certas configurações neurais, entendeu? Então, Essa, parece que, pode falar. sim, parece que seria mais uma resposta biológica, né? Questão biológica, né? Exatamente, neurológica, fisicalista, né? Fisicalista, quando fala, é explicado. Toda posição fisicalista é uma posição que explica tudo por alguma coisa material, né? Física. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em físico em relação à mente são questão nervosa, né? Nervos e neurônios em geral. Então, essa é uma resposta. Né? Isso aqui é Assim, só um sim, ok. comentário que eu estou fazendo, porque essa pergunta, o que é a mente, ela é uma resposta que envolve metafísica, no caso, por causa da existência, ela envolve uma ética, por quê? Porque nossas ações, em tese, a gente gosta de pensar isso, elas são ditadas pela nossa mente, né? E não pelos nossos músculos. Então, ela é uma questão que envolve uma ética e envolve também uma teoria do conhecimento, porque, de certa maneira, a gente aprende as coisas usando a nossa mente. Então, essa pergunta que hoje se destaca, né, ela é tão importante que tem um campo da filosofia que a gente designa só por causa desse nome, né, filosofia da mente. É um campo só para pensar em... É um campo, inclusive, assim, super interessante. As teorias assim são bacanas demais. Tem teorias que falam que a nossa cabeça é como uma máquina, e essa é uma teoria que cresceu muito, principalmente por causa dos adventos dos computadores, né? Hoje em dia os computadores eles são tão avançados que a gente fica em dúvida, né, se realmente o cérebro humano ele é tão mais evoluído do que é do que realmente um computador. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, né? A IBM, que é uma marca de computador que já foi muito famosa e hoje está em outros ramos, né? Ela desenvolveu um computador para bater o Kasparov no xadrez. O Kasparov, na época, ele era o xadrista mais ranqueado, né? Ele era o melhor. E eu lembro que o computador teve muita dificuldade para bater o Kasparov nessas competições de xadrez, né? E hoje em dia, qualquer computador caseiro desses aqui vence um campeão mundial de xadrez, né? Basta ter o computador correto. Aliás, o programa correto que vai ser campeão mundial de xadrez, porque os computadores evoluíram muito, né? Então, a capacidade de processamento é muito grande. Então, tem uma corrente filosófica, a gente chama isso de fisicalismo de máquina, que fala que o cérebro humano é como se fosse uma máquina mesmo. Bem interessante, né? Mas o que eu estou dando aqui para vocês é apenas um exemplo para dizer que grandes questões filosóficas elas não são respondidas nessas caixinhas que eu passei para vocês, entendeu? Isso é uma, uma observação extremamente importante com a compreensão do pensamento filosófico. Essas divisões que a gente faz, elas são meramente didáticas. É uma questão de talvez de situar vocês no mundo da filosofia, né? Então, não é facilmente delimitado essas fronteiras do pensamento filosófico. Transportando para a profissão de vocês são juristas, a mesma coisa se aplica. Vocês aprendem essas divisõezinhas de direito constitucional, direito civil. Dentro do direito civil, direito das sucessões, e daí tem a parte de direitos reais, da propriedade, tudo, mas isso daí, pessoal, essas divisões, elas são, de certa maneira, didáticas também, porque grandes casos, grandes questões, ou que a gente denomina no direito, às vezes, de hard cases, né? Eu já comentei aqui uma vez para vocês, né? Hard cases. Envolve campos diversos, né? Campos, entre aspas, diversos do direito. Você vai mexer com direitos da personalidade, você vai mexer com, sei lá, direito internacional, você vai mexer com direito civil, vai mexer, às vezes, com direito tributário, tudo junto,
ao mesmo tempo. Então, essas divisões que a gente faz no direito, a maioria das vezes tem um fundamento apenas pedagógico. Não é uma divisão dura, assim. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, professor, tranquilo. Tudo bem. Então é bom ter isso em mente para evitar certas noções, eu até considero às vezes maniqueístas, assim, né, de falar, não, isso daí eu não gosto porque isso é teoria do conhecimento. Ou então vocês, na posição de juristas, né, falam, não, eu não estudo isso porque isso é mais coisa de direito civil e tudo mais, mas não é assim que funciona. Uma formação completa como jurista, né, envolve desde conhecimento de aspectos procedimentais, que a gente pode colocar mais ligados ao processo civil, por exemplo, matérias que vocês vão ter, né? Mas envolve também, em grande medida, questões de filosofia do direito, questões filosóficas. Né? Vocês vão se debater bastante durante a faculdade com essas questões, com questões de teoria do direito, com questões de história do direito, às vezes. É verdade, às vezes de história do direito. Então, eu considero, agora uma observação mesmo, parênteses, né? Eu considero esse primeiro ano de vocês aqui na faculdade de Direito como um dos mais importantes, porque essa parte que vocês vão aprender, né, das divisões do direito, direito civil, direito das sucessões, direitos reais, processo civil, processo penal, isso são coisas que vocês conseguem ler o código ou ler o manual rapidamente e já compreende, entende? Agora, essa coisa condensada, essa parte geral, essa compreensão do todo, essa compreensão é difícil. E é o estudo dessas questões mais gerais que vão te dar a base de fazer questionamentos mais criativos, entendeu? Teorias ou visões ou discursos mesmo mais criativos na profissão de vocês, em geral. Eu falo isso em geral, entendeu? Como advogado, ou se vocês quiserem ser juízes ou professores ou pesquisador em geral em alguma área, é isso que vai te dar uma base para você tentar se destacar alguma coisa. Então, eu considero essa formação, assim como a filosofia é algo íntegro, né? Algo, digamos, é um todo, é uma prática integral e que não cabe tão certinho nessas divisões que eu passei aqui para vocês, o direito é da mesma forma. Quanto mais completa for sua formação em tudo que você tem para estudar, melhor jurista ou melhor filósofo, no meu caso, né, que é uma coisa que eu aspiro ser, você vai ser. Entendeu? É um aviso que eu gosto de dar para vocês. Né? Eu aproveito o gancho da filosofia para passar uma ideia para vocês mais geral, né? Porque vocês estão começando e isso pode ser interessante. Então tá, levando esse espírito de não divida as coisas, agora essa aula de agora a gente vai dividir a história da filosofia. Mesmo aviso vale, pessoal. A história da filosofia, ela pode ser dividida, a gente geralmente chama isso de eras. Eras da filosofia. A filosofia, ela, assim como todo produto humano, tudo que o humano faz, é um produto influenciado politicamente, influenciada por suas condições de possibilidade. A filosofia, desde que nasceu na Grécia Antiga, eu contei um pouquinho dessa gênese da filosofia para vocês, né, principalmente, daquele início, ela passou por fases muito características. Né? Isso quer dizer que
o conhecimento filosófico está no seu ápice nesse momento? Não. A filosofia que a gente faz hoje, ela é uma filosofia extremamente profissional, é uma filosofia ligada à academia, necessariamente, né, ligada à universidade enquanto instituição, mas de maneira nenhuma quer dizer que a nossa filosofia é melhor. Por que, que eu estou dando esse aviso antes de entrar na história da filosofia? Porque existe hoje no pensamento contemporâneo uma coisa que é do pensamento moderno e não do pensamento contemporâneo, que é o mito do progresso. Vocês sabem o que é o mito do progresso? Não. O mito do progresso não se aplica só ao campo da filosofia, né? Na verdade, é uma compreensão da história da humanidade como um todo, né? Mas é muito conectado com o pensamento científico. Então, a gente pode botar que a base é o pensamento científico. O mito do progresso é um mito de que a humanidade, culturalmente, em sua técnica, na sua maneira de pensar e socialmente, com o decorrer do tempo, está sempre evoluindo. Esse é o mito do progresso. Então, se você tem aqui uma linha do tempo, eu estou com dificuldade de desenhar linhas aqui, só um segundo. Se você tem aqui uma linha do tempo, e aqui você está marcando, sei lá, o século XIX, e aqui o século XXI, você sabe que o século XXI é necessariamente melhor do que o século XIX. E aqui você tem o século XVIII. Né? Você sabe que o século XIX é melhor que o XVIII, e assim sucessivamente. E o mito do progresso, ele diz que o século, sei lá, pode ser por anos também, viu? O século 22 ele vai ser mais evoluído, ele vai ser muito melhor do que o século 21. Esse é o grande mito do progresso. Pode falar, Cláudio, manda aí. Professor, então, já que é assim, que realmente a humanidade ela evolui de forma progressiva, por que então fala que é mito? Se é real, né? Se existe mesmo. Não, mas eu não disse que é real. Eu disse que existe essa ideia, que ela é generalizada. Muita gente pensa que a humanidade ela evolui em termos de técnica, em termos de cultura, socialmente, mas para algum, então vou colocar aqui entre aspas, a objeção do Cláudio é boa. Algumas pessoas elas acham que esse caminho ele não é necessário assim. Você acredita que a humanidade realmente progride a cada século ou a cada década? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que evolui. Por quê? Eu acho que, na verdade, evolui e nos últimos tempos, tecnologicamente, vem evoluindo numa velocidade muito grande depois da internet, né? As tecnologias se evoluíram muito rapidamente e o nosso conhecimento, né, o nosso aprendizado também ficou mais acelerado, né? Quando você conversa com um velhinho que não teve um aprendizado, você tem até dificuldade de transmitir para ele um texto que ele possa entender. Você tem que estar literalmente traduzindo o que você quer dizer para a linguagem dele, que é muito simples, né? Então, assim, eu acho que a humanidade tecnologicamente vem desenvolvendo sim, professor.
Professor, eu discordo um pouco com ele. Eu acho que em termos de tecnologia nós evoluímos muito, mas se você pegar assim, então acho que é uma coisa bem complexa, porque não é só a tecnologia, se for, né, porque o conhecimento é uma coisa muito, né, assim, é muito pequeno. Se você olhar assim, o que é o conhecimento, o que é a inteligência, o que é a forma de pensar, a gente pensa, vamos supor, no século XIX, os caras conseguiram fazer coisa extraordinária com, né, com mínima tecnologia que tinha, com mínimo recurso, muitas vezes sem, né, estrutura. Então, na minha visão, a evolução depende de vários fatores, tanto material, tanto espiritual. Então, não é uma coisa só ligada à tecnologia. Então, acho que é bem amplo. Então, se a gente for assim, avaliar tecnologia, conhecimento, sim, mas se for avaliar vários outros fatores, né, tem muita coisa envolvida. Alguém pode acrescentar, pessoal, essa discussão é importante. Essa discussão é extremamente importante. Então, professor, eu acredito assim que até nos aspectos sociais a humanidade também evoluiu, porque se a gente for olhar para o passado né, da humanidade, a gente vai encontrar vários acontecimentos assim que foram bárbaros, né, que a humanidade fez com ela mesma. E então, por exemplo, que nem teve a Segunda Guerra Mundial, né, que houve o extermínio de milhões de pessoas. Aí você já vê um passo assim de desenvolvimento humano, que é a criação da ONU, que é o meio tipo assim se diminuir os conflitos, né? Aí criam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, olhando a história, assim, eu vejo que a humanidade está dando um passo, está no sentido social de evolução, né, de melhorar. Então, eu penso que até nesse aspecto também a humanidade vem se desenvolvendo. Certo. Não, muito interessante. O Carlos que ressaltou essa parte da tecnologia ou foi o Robson? Foi você, né, Robson? Foi o Robson, Fui eu, mas Isso. eu ressalto também que o próprio conhecimento, né, além da tecnologia, né, uma criança hoje com acesso a dados, tudo, às vezes tem mais informação do que um idoso que não tem esse acesso, essa facilidade ao acesso à tecnologia, né? Não, Então, entendi. o aprendizado também vem evoluindo muito. Essas são questões que eu considero muito interessante que o Robson trouxe isso de uma maneira espontânea, né, dessa maneira, pensando em tecnologia, né, porque uma das ideias ou dos principais desenvolvimentos que nos faz hoje na sociedade contemporânea pensar que a história ela tem uma direção e essa direção são sempre coisas positivas, é a ciência, é essa evolução da técnica. Né? E realmente, isso a gente vai ver principalmente na aula que vem, né? É uma herança moderna, é uma herança do período moderno da humanidade. Sem que. Desculpa, pessoal, só um segundo. Assim que a humanidade. Meus cachorros estavam brigando aqui. Assim que a humanidade saiu do período medieval, a ciência começou a dar os primeiros passos. Entendeu? Isaac Newton publicou os primeiros desenvolvimentos, a ciência começou a ganhar, digamos, a dar passos largos e com entusiasmo, né, a ter um fundamento. A igreja perdeu um pouco de poder e teve o desenvolvimento das grandes navegações, início do mercantilismo, queda da nobreza. Bom, uma série de desenvolvimentos históricos que contribuiu para um certo otimismo. E os desenvolvimentos que a gente vê hoje, né, principalmente decorrente da Revolução Industrial, e hoje a gente tem uma espécie de revolução industrial, mas no âmbito da informação, né,
alimenta um pouco essa ideia de que a gente tem muito progresso, né? Eu acredito que muitas coisas elas podem ser desafiadas em relação a esse mito do progresso. É verdade, sim, que a gente tem um certo acesso à informação hoje em dia, né? Mas eu comentei, em outras turmas eu comentei isso, né? A informação hoje, há 100 anos atrás, o que a gente tinha de informação era algo realmente muito escasso. Eu falei para vocês da questão da Barça, né? Comentei aqui com vocês, não comentei? Sim, professor, comentou. Pois é, e hoje em dia a gente realmente tem muita informação, mas tem grandes dificuldades em selecionar qual é a informação correta. Veja, o dispositivo, né? Eu acho que o Robson mencionou diretamente um dispositivo, esse aqui, móvel, né? Se você analisar friamente isso aqui, é uma evolução, isso aqui não é uma invenção em si, porque isso daqui é um computador. E uma máquina que computa é uma invenção teórica, né? Tem um filme, inclusive, sobre isso, é uma invenção teórica do... Meu Deus do céu, eu esqueço toda vez. Alan Turing. É uma invenção do Turing. Teoricamente, o Turing foi um dos maiores desenvolvedores do computador, né? Não é bem ele que inventou a noção de computabilidade, mas o Turing foi um grande teórico da computação. Não sei por que eu botei em graça, peraí. Tem um pastor que ele fez um computador no século XIX ainda, só que era um computador mecânico, né? Não existia ainda essa ideia de computador elétrico, né? Uma calculadora, um ábaco é um computador, né? Porque uma máquina que computa, grosso modo, ela é simplesmente uma máquina em que você tem um input e aqui tem um mecanismo qualquer e ela te dá um output. Então, em termos de evolução mesmo, o celular não tem nada de novo, né? Ela só é um mecanismo um pouco mais complicado e mais poderoso nessa parte aqui, mas a noção de computador ainda é a mesma, né? O Turing também tem algumas objeções sobre os limites do computador, bem legal. Tem um filme sobre o Turing, vocês já devem ter assistido. Agora, o nome do filme eu não vou lembrar. É até com aquele cara que faz o... Eu tô com um problema de memória hoje. Deixa eu ver aqui. Filme Turing. O Jogo da Imitação é o filme do Turing. Já assistiram? Não, professor, eu não. Vale a pena. Vale a pena. O Turing, ele não só era um grande matemático, mas ele também era um filósofo, pensou muito essa questão mental, um filósofo também da inteligência artificial, da tecnologia. Ele ajudou a Inglaterra a fazer um computador que quebrava os códigos dos nazistas, né? Então, tecnicamente, ele conseguia, por esse computador bem primitivo, prever, decifrar os códigos nazistas rapidamente, para a época era rápido, né? E antecipar os ataques aéreos que teriam na Inglaterra, entendeu? Então, muita gente fala que, estrategicamente, o computador do Turing, que ele inventou para quebrar os códigos nazistas, das mensagens nazistas, foi determinante para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Bem legal esse filme, recomendo, muito bom mesmo. Só que o Turing, ele era homossexual, né? Aí, naquela época, tinha muito preconceito, ele foi submetido a tratamentos hormonais forçados, teve uma vida bem difícil nesse sentido. Foi bem, assim, como é que eu posso dizer, muito pouco recompensado e até humilhado frente às contribuições dele, né?
por puro preconceito. Enfim, é uma história genial, assim, muito triste, mas ao mesmo tempo o Turing era uma figura genial. Por que eu estou falando isso? Bom, o computador, isso que a gente tem em mãos aqui, ela não é uma inovação tecnológica no sentido forte da palavra, né? Isso aqui tem digamos, é um computador como outro qualquer, só que ele é menor e está na nossa mão. E tem uma questão de acessibilidade, né? O touch e tudo mais, aquilo que você falou, Robson, de ser de fácil acesso, uma criança consegue mexer e tudo mais, né? Esse tipo de coisa, ela contribui um pouco para essa questão da inovação, né? Tem uma objeção que eu nunca citei para nenhum aluno, mas é um livro que eu li, né? Vocês já viram a série da Netflix? O nome da série é Unabomber. Já viram essa série? Não, professor. É boa. Recomendo também. A série Unabomber é sobre um rapaz que na década de 80 e 90 nos Estados Unidos, 70 e 80, fez alguma série de ataques assim pelo correio. Ele mandava bombas pelo correio. E ele publicou um livro, ele é considerado um ecoterrorista, né? E ele publicou um livro falando os motivos dele pelo qual ele não gostava de tecnologia, né? Aí ele comenta, um dos argumentos dele, ele fala assim, a gente considera hoje que a nossa era é uma era de maior liberdade, né? Por isso que eu botei esse tema aqui. Uma era de grande liberdade. As pessoas, ele vai falar, na era medieval, esse é o preconceito que a gente geralmente dissemina, né? Ele tem um argumento contra. A gente acha que a gente é muito mais livre do que uma pessoa na era medieval, no meio da França, em 1300, por exemplo. Por que a gente acha isso? Bom, hoje em dia a gente permite, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Mas ele fala, o argumento dele era o seguinte, apesar de, naquela época, a gente ter regras mais restritas, né? Por exemplo, não permitir relações de pessoas do mesmo sexo, né? O Estado ou a igreja que seja, não conseguia vigiar as pessoas diretamente. Então, se você era uma pessoa que sentia atração por outra pessoa no mesmo sexo, na era medieval, você poderia muito bem ter relações com ela, porque não tinha instrumentos de vigilância apropriados para fazer aquilo. Às vezes a igreja ou o Estado não ia visitar você na sua casa ou na fazenda por muitos anos, talvez sua vida toda. Entendeu? Já te passo a palavra, Cláudio. Então, o argumento dele é que a tecnologia, ao mesmo tempo que nos deu certas liberdades, né, por exemplo, fazer viagens em alta velocidade ou, sei lá, ter informação na palma da mão, ela cerceou a gente em outros aspectos, né? Por exemplo, esse aspecto da vigilância. Hoje em dia é muito comum isso, na verdade existem evidências como esses escândalos e roubo de dados e redes sociais, inclusive, estão envolvidas nisso, né? De que a nossa era, a sociedade atual é uma era que a gente não tem privacidade. É uma era sem privacidade. Então, essas liberdades e tudo mais, elas têm que ser vistas sob esse prisma também. Pode falar, Cláudio. Manda aí. Então, professor, você está falando assim que na época lá, antigamente, né, pessoas lá casados do mesmo sexo, né, a vigilância era menos. Só que eles sempre conviviam com aquele medo também, né, se caso se eles fossem pegos, a punição era severa, né, praticamente, nesse caso que o senhor falou aí, seria a morte. Então, assim, mesmo não havendo a vigilância de forma direta, mas existia também aquele medo, né? Porque se pegasse os caras, eles iam estar lascados, né? Então, é isso que eu falo. Sim, mas o argumento dele é que, apesar de haver mais preconceitos, você tinha mais privacidade, menos vigilância. Esse é o argumento, entendeu?
E a tecnologia, o dia de hoje, quando o Krasinski publicou esse manifesto dele, né, o nome do manifesto é Sociedade Industrial e Seus Inimigos, se vocês quiserem procurar, até em português já, Sociedade Industrial e Seus Inimigos. Eu não estou aqui, só um parênteses aqui, eu não estou falando que o que o Krasinski fez é correto ou não. O que eu estou analisando é o argumento dele em relação à tecnologia, ok? É só para deixar isso muito claro aqui. Sim, pelo amor de tranquilo, Deus. professor. De boa. Sociedade Industrial e Seus Inimigos. Ok? Do ponto de vista espiritual ou mental também, eu considero, Robson, que não é garantido que essa nossa sociedade de hoje, comparando aqui século XXI com a primeira metade, segunda metade do século XX, né? Eu não considero que é garantido que a nossa sociedade tenha evoluído do ponto de vista mental e espiritual, né? Tem alguns dados, esses dados já são cada dia mais preocupantes, né? Mas falando que na Inglaterra, isso eu já vi essa pesquisa, né? Falando que desde o ano 2000, os suicídios e depressão, né, ou relacionado a problemas mentais, é a primeira causa de morte, só perde para acidentes automobilísticos, entendeu? Então, e eu acho que depois, principalmente com o surgimento das redes sociais e esse aumento do acúmulo de informação, essas coisas têm piorado mais e mais. Tem piorado mais e mais, né? O Brasil, hoje em dia, a gente já vê essa questão mental como algo quase endêmico, né? E é impossível você não pensar nisso com o aumento, talvez exagerado, dessa noção de informação. A gente tem que pensar, peraí, pode falar, depois eu termino. Essa questão da saúde mental realmente é muito visível, principalmente entre os jovens, né? Que esse apego a esse celular, essa fixação que deixaram de viver o ambiente ao redor de si para viver conectado à tecnologia, né? Vem trazendo muito prejuízo à saúde mental. A gente vê um crescimento exacerbado nisso aí, nos nossos jovens. O ano passado mesmo teve uma onda de suicídio entre os adolescentes, né? Alguns, um incentivando o outro ao suicídio, mas alguns caminhando sozinho para o suicídio, sem a necessidade de ter um incentivo. Aí a gente vê que mentalmente lá vai se criando uma doença nova, uma doença mental nova que não existia antes, né? Então a gente evolui, sim, dá para perceber. Até o argumento desse rapaz que fez esse livro que o senhor está falando, também eu acho cabível que hoje nós não conseguimos, por exemplo, eu vou para o serviço e esqueci o celular, né? Eu estou muito vigiado hoje e eu que procuro a vigilância em si, né? Eu não consigo, às vezes eu tenho que voltar atrás em casa, buscar, porque a gente fica, alguém vai me ligar, alguém vai. Antes eu saía, não existia isso, né? Onde a gente estava, quem quisesse falar com a gente, que achasse a gente. Sim, Onde isso que você está descrevendo, né? Vai que alguém me liga e tudo mais, isso já é um traço do aumento da sua ansiedade, né? Da nossa, eu também sofro disso, né? Digamos assim, de que aquilo tem que acompanhar porque alguma coisa vai acontecer se você não tiver com aquilo, já é um pouco da ansiedade que a tecnologia dá para a gente, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu quis assim fazer dessa maneira com vocês? Porque toda vez
que a gente começa a analisar alguma coisa como essa, eras da filosofia, ou a evolução do direito, né? Eras do direito, como é que era o direito na Idade Média, como que era o direito na Idade Moderna. A gente sempre tem essa ideia de que as coisas necessariamente evoluíram. Pode ser que exista o progresso, eu não estou negando que o progresso existe, o progresso pode existir. O progresso pode sim existir, não estou negando que isso, mas será que tudo que aconteceu é progresso? Esse é o ponto. Né? Como o Robson colocou, a gente hoje tem mais informação, mas será que é o acúmulo de informação que faz as coisas melhor? Será que não existe uma quantidade que seja ideal para a gente? Professor, Falar, cara. esse ponto aí, na verdade, eu já gostaria de ter falado ele, mas ainda bem que o senhor chegou nele, né? Nem tudo que evoluiu foi bom. Eu tenho essa perspectiva. E a informação, o conhecimento, na verdade, assim, hoje está tudo na palma da mão, igual o senhor mostrou o celular. Só que antes, se a gente pegar esses estudiosos aí da Idade Média, todos esses estudiosos, filósofos antigos aí, eles aprofundavam-se no conhecimento. Hoje as crianças, os adolescentes, na verdade, todo mundo desse mundo moderno e tecnológico, ninguém se aprofunda, ninguém não. A maioria das pessoas não se aprofundam nas informações. O que é isso? Vai lá e pega, olha no telefone, dá uma lida, não, é isso mesmo, entendi. Eu acredito que a tecnologia, a evolução da tecnologia veio para colaborar, mas da forma que está sendo usada pelas pessoas, pela maioria das pessoas, está atrapalhando. As pessoas não estão se aprofundando no conhecimento. Então, eu acredito que nem tudo de evolução foi bom para a sociedade. Isso vai também, Carlos, um pouco do que é a noção de inteligência. A inteligência, vocês vão aprender isso nesse curso, eu espero. Ser um bom jurista ou ser um bom filósofo não tem nada a ver com a quantidade de informações que você consegue armazenar. Se você pensa assim, você já pode falar de maneira muito, assim, com uma certeza muito grande, que os computadores superaram o homem, porque nenhum ser humano vai guardar mais informação do que esse celular velho que eu tenho aqui. A quantidade de informação que ele pode guardar é gigantesca. O homem, o ser humano ainda domina o computador, ainda é melhor que o computador, por causa da sua capacidade de raciocínio. Né? O computador, a gente no mundo da lógica, né, a gente fala que o computador ele tem que seguir passos que o homem dá, né, os passos determinados. Passo 1, passo 2, passo 3, 4, 5, certinho, né? São os passos da programação mesmo, né? Como se fosse aqueles fluxogramas que a gente vê, né? O ser humano, pela maneira, e a gente às vezes chama isso de criatividade, né? Ele pula do passo 1 para o passo 5 por evidências que a gente ainda não sabe. É uma questão de criatividade, entendeu? Então, quando você está pensando num bom jurista, o bom jurista é o jurista que decora qual é o artigo 134 do Código XYZ, ou da lei número tal. Não é esse o melhor jurista. O melhor jurista é aquele que tem a capacidade de selecionar, quando preciso, as informações corretas e utilizar, ordenar ela da melhor maneira. Esse é o melhor jurista. Entendeu? Não é uma questão de puro acúmulo de informação. Mas hoje em dia, a ideia faz parecer, em alguns momentos, que o interessante é realmente acumular informação. Como você falou, eu não acho que é uma questão de profundidade, mas uma questão de não saber fazer uso da informação que tem. No período medieval, por exemplo, eu vou até saltar aqui, vou falar, na filosofia medieval, o acesso à informação era pouquíssimo. Eles tinham acesso a poucos filósofos, poucos livros e tudo mais.
Tem um período que a gente chama um período muito platônico, que é um período mais tardio do medievo, e tem um período que a gente chama de aristotélico, que é um período mais, digamos, dos primórdios, né, da filosofia medieval. E eles tinham acesso a pouquíssimos filósofos, mas com esses poucos filósofos, a quantidade de trabalho e de inovação que eles conseguiram fazer é algo impressionante. Por quê? Porque eles tinham essa parte, digamos, de trabalhar as informações que eles tinham, entendeu? Isso que diferencia um computador do ser humano, ou um mero acumulador de informações de um ser humano. Eu tinha um tio, esse tio até é falecido, né? Mas ele foi preso uma época, e ele era uma pessoa muito simples, né? E ele falava assim que tinha um detento lá, né? Que ele sabia o Código Penal todinho decorado, né? Decorava, você falava artigo tal, inciso tal, bom, ele sabia exatamente o que estava escrito, né? Eu falei, bom, se esse cara é tão versado assim no Código Penal, né, se, digamos, se acúmulo de informação ou a informação do Código Penal fosse a informação relevante, nem preso esse cara deveria estar, né? Mas por que ele ainda estava preso? Bom, porque aquela informação que ele teve o trabalho todinho de decorar não é a informação que ele precisa para ser, digamos, para conseguir uma revisão criminal. Entendeu? Nesse sentido que eu estou falando, que é muito melhor você ter os instrumentos para fazer um bom uso da informação do que ter um mundo de informações, né? Não é isso mais que define o bom profissional do profissional medíocre. Estão entendendo? Essa nossa discussão, que foi muito boa, inclusive, pessoal, vocês têm ótimos argumentos e ótimas reflexões sobre a atualidade, ela é importante e vale para muitos outros aspectos de tudo que você for escutar em relação à história. Porque na filosofia, a gente, alguns filósofos, algumas correntes filosóficas contemporâneas gostam de pensar que a gente vive hoje no que é a crista da onda do pensamento filosófico. Por quê? Bom, porque a gente tem toda uma cultura que veio da história da filosofia, tem uma série de informações e tudo mais. Ao mesmo tempo, a filosofia contemporânea ela não tem conseguido inovar muita coisa além do que já foi feito. Então, muitas vezes a gente se sente, agora falando especificamente do pensamento filosófico, a gente sente que a sensação hoje na academia é que a gente praticamente esgotou tudo que é novo em termos de pensamento filosófico e a gente fica retornando para os filósofos antigos e fazendo algumas reavaliações. É isso que a gente faz, entendeu? Então, esse sentido de progresso na filosofia, eu posso até retirar as aspas aqui e falar que dentro da filosofia essa noção de progresso é sim um mito. É sim um mito. Não existe essa noção de progresso. Então a filosofia moderna, que surgiu depois da filosofia medieval, ela não é melhor do que a filosofia medieval. Ela é simplesmente uma filosofia que tem outros pressupostos e outras missões. É disso que se trata. Ok? Agora, seguindo um pouco a linha da filosofia mesmo, rapidamente, a gente já entendeu em aulas passadas que antes da filosofia a gente tinha a era do mito. Certo?
Alguém lembra o que era a Era do Mito? Esse período pré-filosófico? Eu lembro, sim. Fala aí, Robson, o que você lembra? É quando aquilo que era dito por alguém era tido como verdade e ninguém questionava, né? Principalmente pela igreja. Isso. Ela colocava é isso e pronto, não havia questionamentos. Por que é isso, né? Aí é um mito. Fala, Cláudio. Então, professor, o que eu lembro também era que, assim, o conhecimento, né, que o ser humano tinha da época sobre tudo, né, que existia, era proveniente de algo divino, né, de algo espiritual. Então, acho que o mito era bem relacionado com isso aí, a questão espiritual, né, sei lá, mística, não sei. Exatamente. Vocês captaram a essência do mito, né? É uma explicação fantástica sobre eventos do mundo. Do mundo. E envolve, em geral, como o Cláudio falou, deuses. Eu dou o exemplo do dia nascer, né, o sol aparecer, era a figura do Apolo, um deus grego que carregava o sol na sua carruagem e era aquilo que fazia o dia amanhecer. Essa era a explicação que eles davam. Não tinha essa explicação dos astros, né, ou do movimento dos astros como a gente tem hoje. E o Robson pontuou, isso é verdade, como a explicação tinha esse cunho religioso, né, a gente não podia falar de igreja, mas tinha sim essa autoridade religiosa, não tinha um questionamento. Então, quando a filosofia surgiu com os pré-socráticos, essa explicação fantástica dos eventos do mundo com a figura dos deuses já não era o suficiente. Já nos pré-socráticos, com o que a gente costuma chamar de cosmologia, a gente tinha todos aqueles elementos que eu passei no primeiro dia. Então, a gente tinha, sim, o questionamento, a gente tinha justificação, tinha lógica e tinha debate. Já os filósofos daquela época, eles tinham essa preocupação com o debate, se questionavam. Falavam, bom, esse aqui, essa pessoa, ela está errada. Por que ela está errada? Bom, eu tenho aqui essas razões. Tem o famoso embate, a gente costuma chamar isso do primeira inimizade da filosofia, né, nesse sentido filosófico, né, era o grande embate entre Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito. Parmênides, ele dizia que tudo que existe, de fato, existe no sentido forte, é eterno e imutável. Essa era a ideia do Parmênides em geral, né? Uma ideia muito parecida com o platonismo. Enquanto Heráclito, ele pregava que nada se mantém e tudo muda. Tem uma famosa frase atribuída a Heráclito que ele fala que você não toma banho na água do mesmo rio duas vezes, tudo muda. Ele fala pantarrei em grego, né? Essa frase é bem famosa, né? Você não toma banho nas águas do mesmo rio duas vezes, né? Porque quando você vai tomar banho, bom, a água do rio já não é a mesma, né? O rio andou. Então, o Heráclito usava essa analogia para explicar um pouco a sua visão sobre o mundo, né? Então, foi a primeira grande rivalidade. Eles discutiam mesmo, né? Era um debate. Mas os socráticos,
digamos, eles levaram esse debate para um outro nível e para todos os campos da filosofia. Então, a grande diferença entre os pré-socráticos, da maneira como a gente vê, e os socráticos, né, é que os socráticos eles expandiram o ambiente da filosofia para todos os ramos do conhecimento. Para tudo que se discutia, tinha uma abordagem filosófica. Então, Sócrates, assim como seus outros discípulos, né, Aristóteles e Platão, entre outros, eles não se preocupavam apenas com questões de cosmologia, mas queriam saber também sobre política, sobre ética, né, sobre outras questões da metafísica, que não era só a origem do universo. Então, a filosofia, já em Sócrates, e é por isso que ele é chamado do pai da filosofia, né? A filosofia ganhou esse aspecto geral, da maneira mais ou menos como a gente conhece hoje. Essa é a grande diferença do debate socrático. Além, é claro, né, dessa ideia, talvez até um pouco assim dessa dramatização que a filosofia ganhou no período ateniense, socrático, digamos, do Sócrates morrer fazendo filosofia, e o tamanho das coisas escritas que chegaram de Platão até hoje, né? Sobre, por exemplo, Parmênides e Heráclito, né, todos os pré-socráticos juntos, tem um livro só que chegou para a gente, juntando todos eles. Foi inclusive publicado pela Abril, na época que era boa, né? Esse livro aqui, pessoal, ele reúne praticamente todos os pré-socráticos. Todos, eu vou ler aqui. Tem o Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Xenófanes, Heráclito, Parmênides, Zenão, Melício de Samos, Empédocles, Filolau, Arquitas, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, todos esses, com comentários de outros filósofos, só rende um livro. Porque eles não eram grandes escritores e a maioria das coisas que chegou para a gente são fragmentos, que a gente chama, são pedacinhos de textos, às vezes linhas mesmo, só pequenas linhas, e comentários de outros filósofos que a gente acredita que leu aquele filósofo e está citando. E isso tudo enche um livro só. Enquanto do Aristóteles, muita coisa se perdeu, mas se você for procurar uma coletânea do Jonathan Barnes, que é o maior especialista nas obras do Aristóteles, né? Só as obras do Aristóteles, veja, uma época que tinha pouca gente para citar, não tinha nada, era só ele pensando e escrevendo. Chegou para a gente, depois de muita coisa se perder, um livro de 4.000 páginas, mais ou menos, de coisa escrita. Assim. Aristóteles escreveu muita coisa. E do Platão, claro, chegou muita coisa. Então, tem uma parte, assim, em relação à filosofia, né, os períodos que a gente considera importante, o que a gente considera nascimento, tem uma parte documental também. Existe esse grande desafio, né? Então, a gente valoriza muito Aristóteles, valoriza muito Platão, porque a gente tem muita coisa de Platão. Tem muita coisa do Aristóteles e as coisas, claro, são todas geniais, né? A República de Platão, né, é um livraço, só a República. É um livro grande mesmo, assim. Então, só a República dá 500 páginas de livro, né? Então, muita coisa chegou e é muita coisa para analisar. Mas, realmente, o pessoal desse período antigo específico, né, tudo que eu tenho falado aqui é filosofia antiga, viu, pessoal? Filosofia antiga. Só esse período grego da filosofia antiga é extremamente rico, né? Existem, na academia de filosofia, né, entre os filósofos, existe uma cadeira que é própria só para esse período aqui, filosofia antiga. Aí tem um amigo meu, Rodolfo, né, ele é até de Portugal, ele é português.
ele é especialista em traduções da obra do Platão. Especialista nisso. Trabalha com isso e fica lendo os textos do Platão para entender, pô, será que essa tradução é apropriada? Será que a gente não deveria mudar? Porque vai estudando grego antigo e tentando aprender. Teve até uma coisa que eu estava dando aula ano passado no Instituto, né? Que eu perguntei para ele porque essa tradução aqui é a mais cara. É a tradução mais cara de uma edição portuguesa, né? Aí quando o Platão está contando a alegoria da caverna, que eu falei em aulas passadas para vocês, ele fala, em vez de falar teatro de fantoches, na tradução portuguesa está teatro dos Robertos. Aí eu fui perguntar para ele, rapaz, que diabos é teatro dos Robertos? Eu não sei o que significa isso. E daí ele falou, sabe que eu não sei também? Aí ele foi perguntar, a avó dele sabia o que era teatro dos Robertos, que era teatro de fantoche mesmo, que os gregos chamavam de teatro os portugueses mais velhos chamavam de teatro do Roberto. Né? Então é um problema de tradução de livros livros antigos, né? Uma tradução do grego que ficou um pouco deficiente por causa desse regionalismo. Então, na filosofia, existe uma cadeira que a gente chama de filosofia antiga, que é só para ficar lendo esses textos antigos aqui, estudando, fazendo conexões e tudo mais, bem interessante. Aqui, algumas pessoas consideram esse período ainda como filosofia antiga, né? Mas tem um período que a gente chama de patrística. Por que esse período aqui é um período complicado de classificar, né? Porque mais ou menos por volta do século I ou II, a Roma invadiu a Grécia, né? E dominou aquela região. Então, quando a gente fala em um período patrístico, quer dizer que foi o período em que Roma dominou a Grécia. Então, patrístico vem de patrícios, que era o nome da alta classe romana, né? Em oposição aos plebeus. E a gente tem um período filosófico aqui, muito ligado principalmente a reflexões sobre a ética. Né? Por exemplo, Marco Aurélio é ainda considerado do período patrístico, né? Um período de filosofia romana. Alguns consideram como uma parte da filosofia antiga, outros consideram como uma parte da filosofia medieval, porque uma parte dessa filosofia patrística é feita depois do nascimento de Cristo, então depois do surgimento do cristianismo. Né? O cristianismo é, em geral, um marco para a inauguração do período medieval também. Então, eu particularmente prefiro considerar como uma parte da filosofia antiga, né? Porque o nascimento de Cristo, ele é o nascimento da religião cristã, digamos, por uma questão mais religiosa mesmo, né? Porque a influência cristã no mundo, ela só começa depois que o imperador romano, de fato, se converteu ao cristianismo. Constantino se converteu ao cristianismo e daí a religião cristã realmente começou a dominar ali aquela região da Europa, da Turquia, uma parte da Ásia também foi dominada pelo cristianismo. Então, a filosofia medieval, para mim, ela tem um marco histórico da queda do Império Romano Ocidental. Vocês sabem um pouco dessa história do Império Romano, como que aconteceu essa divisão do Império? Sabe alguma coisa? Já ouviram falar? Não, professor. Não. Divisão. O Império Romano, pessoal, vou fazer um desenho aqui, como sempre é arriscado isso. A gente tem aqui aquela região ibérica, né? Aqui tem Portugal, aqui é a Espanha.
Aí vem um pouco aqui, a gente tem a Botinha, e essa região é a Itália, a gente tem aqui a Magna Grécia, aqui começa, aqui, digamos, tem a parte da Turquia, né? Que é a atual Istambul, aí aqui começa uma parte já mais ligada à Ásia, propriamente dita, na verdade, Oriente Médio, né? E, bom, aqui vai estar o Egito, aqui vai estar Jerusalém. Bom, esse é o mapa aqui do Mar Mediterrâneo, né? E aqui é a África mesmo. Então, Roma, o Império Romano no seu auge ali, com o imperador Adriano e tudo mais, dominou tudo que a gente conhece como Europa, praticamente. Dominou a Inglaterra, dominou o que a gente considera como França, uma parte da Alemanha, dominou a Península Italiana toda, a Grécia, essa parte do Oriente Médio aqui, inclusive o que era diz respeito à Judéia na época, dominou a África, era um império que dominava tudo que tinha em volta do Mar Mediterrâneo, era dominado pelo Império Romano. Essas fronteiras aqui foram um período assim, principalmente depois da queda da República Romana com Augusto, né? Foi um período muito bom. A gente tem o que a gente chama de Paz Augusta, né? O Pax Augusta, que foi um período de 30 anos de muita estabilidade. Depois teve um período ruim com alguns imperadores malucos, entre ele o famoso Nero, que alguns dizem que botou fogo em Roma e tudo mais. E depois inaugura um período de 200 anos com imperadores assim extremamente inteligentes, pensando mesmo na estabilidade do império. Inclusive um deles era filósofo, que era o Marco Aurélio, né? Ele é chamado do imperador filósofo, inclusive, né? E o Império Romano ele era todo pagão. Eles não tinham a religião cristã como uma religião oficial, apesar de esses períodos de estabilidade do Império Romano e o nascimento de Cristo é quase concomitante, né? Se eu não me engano, quando Jesus nasceu, Júlio César estava no poder ou Augusto estava no poder, né? O começo do Império Romano. Então, esse período aqui em que Jesus nasceu, né, inclusive tem a questão da paixão de Cristo, né, que Pôncio Pilatos, que era um administrador romano, ele lava as mãos, né, era de uma política romana não influenciar em questões religiosas, né. Isso é muito famoso. E esse ato do do Pilatos de lavar as mãos significa isso, né? A política romana era de não interferência em questões religiosas locais. Então, o Império Romano era muito tolerante com religião. Muito. Os egípcios, eles honravam os próprios deuses, os judeus, os próprios deuses, os pagãos diversos também honravam os próprios deuses. Mas Constantino, por volta do século IV, ele se converteu à religião cristã. E houve uma cisão entre uma parte do império que se tornou cristã, que vinha mais ou menos por aqui, e uma parte do império que não era mais cristã, que é a parte que permaneceu em vermelho, a parte que ficou pagã. Entendeu? Então, imediatamente, com a conversão de uma parte do Império Romano... Aí o Império Romano estava tendo 2 imperadores por questões alheias, né? Essa parte que ficou cristã, ela permaneceu. Que depois, essa parte do Império Romano durou até o século XVI ou XVII, como Sacro Império Romano. E essa parte aqui, lá pelo século VI, ela foi invadida principalmente pelos visigodos e pelos vândalos, e isso aqui foi dizimado e virou uma série de pequenos reinos, né? Isso aqui também foi tudo invadido, e essa parte, o Império Romano Ocidental, caiu. E daí ficou só o Império Romano, que era convertido ao cristianismo. Entendeu? Se você somar a vida do Império Romano,
ocidental com o Império Romano Oriental, ou Sacro Império Romano, o Império Romano durou cerca de 2000 anos. É muita coisa. É por isso que ele é tão influente em alguns ramos como o direito. Muita coisa do direito, principalmente direito civil, que vocês estudam, vão estudar, direito de família, é tudo herança romana. Muito forte. Esses códigos de Constantino, isso daí, códigos de Justiniano, esses nossos códigos civis, eles são praticamente cópia dos códigos romanos. Eles eram bem avançados nessa parte jurídica, bem avançado. Então, essa patrística, pessoal, ela era conhecida, né, como reflexões romanas filosóficas. Eram muitas coisas parecidas com as coisas que os gregos faziam. Marco Aurélio, por exemplo, ele era adepto do estoicismo. Ele tem um livro, inclusive eu li esse livro recentemente, eu recomendo, o nome do livro é Meditações, que é bem legal. São coisas assim, muito ligadas à ética, mas muito parecido com evolução espiritual, sabe? Então, esse livro do Marco Aurélio é inclusive um best-seller até hoje, porque tem muitas coisas assim, ligadas à maneira como você aborda a vida mesmo. Quase uma autoajuda, de tão bom assim. Eu recomendo bastante. Marco Aurélio, ele era o imperador romano. Se vocês já assistiram aquele filme Gladiador, o Russell Crowe, bem famoso, Marco Aurélio é o imperador que está naquele filme e ele é morto pelo próprio filho, né? Isso é uma lenda que tem, né? Enfim, a filosofia medieval, que se inaugurou com esse estabelecimento definitivo da religião cristã como uma religião ocidental dominante, né? Ela é caracterizada em especial pela conciliação de fé e razão. Muita gente critica assim, a filosofia medieval como uma filosofia religiosa. Mas o trabalho que os filósofos medievais fizeram não era nenhum trabalho simples e bobo, era um trabalho mesmo de pensar a religião em termos racionais. Eu expliquei para vocês aquela parte sobre a liberdade, aquelas reflexões, né? Até hoje, pessoal, as reflexões medievais sobre religião, sobre liberdade, elas são reflexões que a gente usa. São reflexões importantes sobre o nosso pensamento sobre liberdade. A gente não evoluiu muito depois deles, né? Mas é porque, apesar de ter essa parte assim da fé, eles carregavam de maneira muito, muito forte também essa questão da racionalidade, esses princípios aqui filosóficos do questionamento, da lógica e do debate, foi carregado para o debate religioso. Então, qual é o preconceito que eu gosto de afastar quando eu falo de filosofia medieval? Que eles não eram fanáticos religiosos, eles eram pessoas que tinham uma fé, que manifestavam a fé cristã, ou a fé muçulmana também. A gente tem filósofos medievais mais tardios ligados à filosofia muçulmana, à religião muçulmana, e eles tentavam conciliar as crenças divinas, por exemplo, de um Deus eterno e bondoso, como eu expliquei para vocês, com questões racionais. Como que eu justifico essa minha crença de uma maneira racional? De uma maneira que eu posso questionar, de uma maneira que eu posso justificar, de uma maneira que tinha lógica, de uma maneira que eu posso debater. Isso é interessante. Isso é interessante. Eu falei para você, né, a gente tinha reflexões filosóficas ligadas ao à religião muçulmana, né, o Islã, mas o islamismo ele nasceu um pouco mais tarde que o cristianismo, né? A religião islâmica ela tem assim, ela é pelo menos uns 700 anos mais jovem, né, que o cristianismo. Então, as reflexões medievais, elas são ligadas à religião islâmica, elas são um pouco mais tardias na filosofia medieval. Bom, o rompimento
da filosofia moderna com a filosofia medieval foi, de fato, uma transferência do centro de reflexão de Deus para o ser humano. É por isso que a gente costuma dizer que a filosofia medieval é teocêntrica, enquanto a do ser humano é caracterizada, no caso, pelo seu humanismo. Quando eu digo, pessoal, assim, que a filosofia medieval ela é caracterizada pelo pensamento em torno de Deus, eu quero dizer que quando eu quero questionar sobre a atitude correta a se fazer, para onde que eu olho? Eu olho para Deus e os seus ensinamentos, no caso. No caso da religião cristã, para o que Jesus Cristo ensinou. Então, quando eu quero pensar em política, bom, a política ela é ditada por Deus também. Quem é a pessoa designada por Deus para governar? Quando eu penso sobre as nossas capacidades de conhecimento, eu estou pensando nas capacidades de conhecimento que Deus me deu. Então, é tudo muito centrado na figura divina. Quando a filosofia faz essa virada para a filosofia moderna, a gente considera a virada da medieval para a moderna, tem dois filósofos que marcam isso. Um é Duns Scotus. Eu não sei se a grafia está correta aqui, pessoal. Só um segundo. Está correto. Duns Scotus ou Descartes. São os que inauguram. Isso varia por questão doutrinária, quem que é, né? Mas geralmente colocam mesmo a figura do Descartes como o primeiro filósofo moderno. Porque se vocês pegam a filosofia do Descartes, você já começa a ver que o interesse dele não é tanto a figura divina e tudo mais. Ele está olhando para dentro das suas próprias capacidades, analisando as capacidades que ele tem de observar, a capacidade que ele tem de sentir, e se aquilo é a produção do conhecimento. Quando ele não consegue, com os seus sentidos, ele não apela para o divino imediatamente. Ele vai apelar para a sua capacidade de raciocinar, para a sua capacidade, no caso especificamente, de duvidar. Então, esse humanismo, pessoal, é caracterizado precisamente por essa necessidade de olhar as faculdades humanas e, a partir disso, fazer reflexões. Quando o homem, no caso, o filósofo moderno, quer pensar em ética, ele vai pensar em termos de racionalismo, ou então de empirismo, as capacidades humanas, entendem? Quando ele quer pensar em política, um tema importante para vocês, ele vai pensar não mais em termos de quem Deus designou para governar a cidade, ou que Deus deu ao Estado o poder de oprimir o homem ou de governar o homem. Não, porque aqui já começa a entrar em debate a questão da liberdade humana, agora nesse sentido mais político mesmo, né? Então, é aqui, na filosofia moderna, que tem o interessante e importante tema para o direito do contratualismo. Veja, o Estado ele já não é soberano ao homem no contratualismo porque Deus deu esse poder divino. Não, é preciso outra justificação. Vocês conhecem algum contratualista famoso? Tem vários, eu sei que vocês conhecem. Poxa, não lembro, professor. Esse dia atrás a professora passou um material para nós com alguns e Rousseau. agora O Hobbes, o Rousseau, o John Locke. Exatamente. A Daniele falou os três principais, né? Então, cada um deles, cada contratualista, no caso Hobbes e Rousseau, eles têm mais ou menos um pensamento, aliás, Hobbes e Locke, eles têm mais ou menos um pensamento parecido, né? De que o Estado ele vem para ajudar
um homem que não vivia em um estado muito bom, né? Ou é a tese mais hobbesiana, né, do homem selvagem, ou do homem, no caso Hobbes, ele é caracterizado por essa frase aqui, né? Homem é lobo do homem, né? Então ele fala que o homem em estado selvagem é violento. Essa é uma justificativa antropológica para um contrato social, entendeu? O homem ele vivia em um estado de selvageria e ele percebe que é vantagem criar o Estado para limitar essa selvageria, né? Então ele faz um contrato. Agora, o Rousseau ele já tem um pensamento do bom selvagem, que o homem vivia bem, mas alguém resolveu criar esse instituto da propriedade privada e a partir daquele momento se tornou uma guerra. E o homem se viu na necessidade de fazer um contrato com o Estado. E, bom, a partir do momento em que se faz um contrato, o que é um contrato, né? Existem diversas maneiras de fazer um contrato, né? Mas o contrato que os contratualistas estão pensando, Hobbes, ou Rousseau, ou Locke, é um contrato em que as pessoas têm deveres, você se submete ao Estado, mas o Estado também tem deveres para você, né? Então é a partir das ideias do contratualismo que a gente começa a pensar num Estado que garante às pessoas alguns direitos. É óbvio, a gente tem marcos temporais, assim, como alguns instrumentos ingleses, né, de direitos e tudo mais, mas é o contratualismo, naquele contexto da Revolução Francesa, que coloca o homem como detentor de direitos de fato, né? Tanto que até hoje, vocês vão estudar isso em direito constitucional, a gente considera os direitos fundamentais derivados desse contratualismo e da Revolução Francesa como direitos fundamentais de primeira geração. Vocês vão estudar isso em direito constitucional mais tarde. Mas vocês podem perceber que, em relação à filosofia medieval, a filosofia moderna significava-se um grande avanço. A gente teve grandes evoluções. Se você soma com tudo isso, mais aqui, né, os desenvolvimentos da ciência e também da nova economia, né, que não era mais feudal. Só um segundo. Nova economia. No caso aqui, a economia seria mercantilismo, né, considerada essa fase mercantilista, e depois com uma certa revolução industrial que coloca a gente na contemporaneidade, foi um período assim de muito otimismo. A gente costuma dizer que o período da filosofia moderna é dominado por um período de grande evolução e de grande otimismo. É um trecho dentro do período moderno que a gente tem o iluminismo, por exemplo. O iluminismo não é um movimento apenas filosófico, né, mas é um movimento intelectual como um todo, artístico, é ligado com várias coisas, não só a filosofia, né? Mas o iluminismo é aqui dentro desse período da filosofia moderna, nesse contexto, que a gente tem a Renascença. Então, a filosofia moderna é um período considerado assim muito bom dentro da filosofia. É um período de otimismo. A filosofia que a gente faz hoje, a contemporânea, ela é talvez caracterizada por um certo pessimismo. Veja, por isso que às vezes eu aqui, o professor de vocês, parece também uma pessoa pessimista quando fala o mito do progresso, né? Porque as promessas da filosofia moderna eram politicamente assim, de direitos e igualdade. Pegue o lema da Revolução Francesa, né, por exemplo, igualdade, fraternidade, etc. No âmbito das ciências também seria de um progresso infinito, e no âmbito do conhecimento filosófico e tudo mais, a gente teria certas
definições. A Revolução Industrial, que foi talvez um marco importante na humanidade, né? Eu falo da Revolução Industrial, aquela que aconteceu no fim do século XIX, né? Teve várias revoluções industriais, né? Fez destacar uma certa perversidade no modo de exploração e principalmente no modo de exploração do trabalho. Foram essas, digamos, consequências, talvez, né, das mudanças no modo de produção, de uma produção eminentemente agrícola ou artesanal, ligada ao burguês, para o modo de produção industrial, né, dos pátios de fábrica. Mas há um período de muitas guerras também, que fez com que a filosofia contemporânea fosse caracterizada por esse grande pessimismo. Então, quando teve a virada, eu estou falando aqui rapidamente, porque a gente vai ter um dia só para falar de filosofia contemporânea, né? A filosofia contemporânea, ela é uma filosofia de frustrações, de muitas frustrações, de pensar que a filosofia moderna, com a evolução da ciência, com essas teorias políticas, pudesse garantir uma igualdade social, uma igualdade de gênero, talvez, ou uma democracia plena, nada disso se concretizou na visão da filosofia contemporânea. Na verdade, para a maioria dos filósofos contemporâneos, a gente vive uma era de muita confusão. A gente vai ver alguns deles e porquê dessa confusão. E assim, existe uma certa noção de que, em parte, muito do que eu falo em relação ao mito do progresso é derivado dessa nossa noção de filosofia contemporânea, de muita decepção com o sistema político, com o avanço científico, com as próprias capacidades humanas, né, a noção de confusão e tudo mais, uma própria decepção com o nível cultural da coisa. Talvez isso é uma coisa que vocês compartilhem, porque culturalmente, realmente, eu não tenho a sensação de que a gente tem evoluído muito. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, mas eu queria só que vocês pensassem, né, criticamente sobre essa noção de história, da maneira, não só nessa aula de filosofia, mas em geral, e entendessem aqui os principais pontos, em especial da filosofia moderna, porque na aula que vem eu vou falar só de filosofia moderna de maneira mais profunda. Se ficou confusa essa parte de filosofia contemporânea, não se assustem, porque realmente é difícil, ok? Então, daí na aula que vem a gente conversa um pouco mais. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem me falar agora, perguntar. Tudo certo, pessoal? Sim, tudo certo. Então tá, pessoal, bom descanso para vocês e a gente vai conversando, beleza? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.